Você já ouviu falar em distimia? A distimia, também conhecida como transtorno depressivo persistente na atualidade, se caracteriza por um conjunto de sinais e sintomas relacionados a um quadro depressivo, porém que não preenche os critérios para transtorno depressivo maior. Geralmente, para que o diagnóstico seja feito, é necessário um tempo de doença praticamente quase ininterrupto, de 2 anos nos adultos e de 1 ano nas crianças e adolescentes. Normalmente, 40% das pessoas portadoras de distimia tiveram o seu início de doença antes dos 20 anos. É uma doença que, embora seja menos intensa e marcante do que o transtorno depressivo maior, não deixa de produzir grave comprometimento do funcionamento global em vários setores da vida: relacionamento, trabalho, parte acadêmica, amizades, lazer, espiritualidade, enfim, ela compromete todo esse contexto de vida e de funcionamento do indivíduo. Quais são as causas da distimia ou transtorno depressivo persistente? As causas são diversas. Como em outros transtornos do humor, os fatores genéticos estão envolvidos, história de doença familiar, de depressão, aumenta bastante a chance da pessoa desenvolver distimia. Fatores pessoais, como um grave neuroticismo, um grau elevado de neuroticismo, pessoas pessimistas, negativistas em relação à vida, pessoas que têm uma baixa tolerância à frustração, que normalmente são hipersensíveis do ponto de vista afetivo, têm maior predisposição a desenvolver distimia. Fatores ambientais, como perdas de uma maneira geral, perda de familiares queridos, desemprego, ruptura de relacionamentos, problemas no sentido de abusos na infância, abuso sexual, abuso de natureza psicológica ou física, negligência, abandono, rejeição, todos esses fatores estão envolvidos na gênese da distimia. Quais são os sintomas que nós encontramos no processo distímico ou no transtorno depressivo persistente? Os mesmos relacionados à depressão maior, entretanto, em menor gravidade. A pessoa funciona normalmente no dia a dia. Ela produz, ela trabalha, ela se levanta da cama pela manhã para fazer as coisas. Entretanto, ela faz isso de uma maneira extremamente dificultosa, como se ela estivesse carregando um chumbo nas costas ou uma bola de ferro atada às pernas. É difícil se mover, é difícil enfrentar o dia, mas a pessoa enfrenta, ela não fica paralisada ou num comprometimento maior, impeditivo de realização das suas funções, como vemos frequentemente no transtorno depressivo maior. Na distimia, isso é em menor intensidade, porém, com grave prejuízo de funcionamento. Nós vamos encontrar, naturalmente, o humor deprimido, a perda de interesse e prazer por coisas que antes eram adequadas, sentimentos de culpa e de inutilidade. Vamos encontrar fatores emocionais, tristeza, apatia. Todos esses fatores podem estar presentes. Entretanto, é muito mais comum identificarmos sintomas somáticos. Por exemplo, alterações do sono, alterações do apetite, dores musculares, dores abdominais, frequência intensa aos médicos, a fim de procurar uma doença que a pessoa não percebe que é distimia, não percebe que está deprimida cronicamente. Ela acredita que tem uma doença do estômago, uma gastrite, uma úlcera, uma enxaqueca, um problema de coluna, então dói as costas, dói a musculatura, há um cansaço muito grande, uma falta de energia muito grande para fazer as coisas, dorme mal.
tem uma baixa autoestima. Junto com todos esses sintomas somáticos, vem a questão de olhar o mundo de uma forma negativa. É uma pessoa que está sempre de mau humor, pavio curto, discute com todos, perde a paciência, não tem paciência para fazer nada, larga as coisas, deixa como está, não se concentra. É uma pessoa, portanto, que funciona mal, apesar de funcionar. É isso que normalmente nós vemos como sintomas do transtorno depressivo persistente ou distimia, uma doença que normalmente acomete o indivíduo por um tempo de pelo menos 2 anos no adulto, 1 ano na adolescência ou na fase infantil, e que funciona como um profundo mau humor, uma baixa autoestima, uma autodepreciação constante, uma visão de mundo muito negativa, muito grave, sem esperança, sem um horizonte adiante. Esses são os sintomas que nós percebemos principalmente. Então, são pessoas que conversam conosco, interagem, mas estão sempre negativas, pessimistas, reclamando, queixosas, vão ao médico, procuram doença onde na verdade não existe. No fundo, é um quadro depressivo, doença orgânica, provavelmente a pessoa não vai encontrar, porque ela está deprimida. Entretanto, os sintomas somáticos ou orgânicos, como esses que eu citei há pouco, são bastante frequentes e confundem os médicos, muitas vezes o clínico que está desatento, fica confuso, procura, faz exames, faz tomografia, tira sangue e não encontra nada. Porque normalmente, nesses casos em que não há um diagnóstico orgânico específico, nós vamos perceber que se trata de um processo distímico, de longo prazo, uma depressão crônica, arrastada, que atrapalha o desenvolvimento das atividades ao longo do tempo. E como é que nós tratamos isso? Naturalmente, como os tratamentos para os transtornos do humor que nós já sabemos são aplicados, nós também vamos utilizar medicações, a farmacoterapia, através dos antidepressivos, bem orientados, bem escolhidos, conforme as necessidades individuais daquela pessoa. E também instituir a terapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia, de preferência na modalidade cognitivo-comportamental, que trabalha pensamento e crença, emoções e comportamentos, envolvendo todo esse contexto de personalidade para melhorar o funcionamento individual. Será que você é uma pessoa distímica? Será que você tem esses sintomas aparentemente mais leves, porém não menos comprometedores da eficiência individual? Será que você se identifica com esses sintomas? Conhece alguém que se identifique com eles? Se você nota isso, busque ajuda, busque amparo, faça um tratamento adequado. Não permaneça nessa situação de um quadro depressivo crônico que inviabiliza você de realizar grandes coisas na vida a que você está destinado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você a refletir um pouco a respeito disso e identificar se você passa por essa situação. Um grande abraço e até mais.